Saudações, meu nome é Tiago Gondim, eu sou médico dermatologista, coordenador das pós-graduações em dermatologia e cirurgia dermatológica do Colégio Brasileiro de Medicina e Saúde e estamos hoje para a terceira aula do tema histopatologia dermatológica. Em verdade, esta é a quarta aula. Nós tivemos uma primeira aula de conceituações, onde fizemos um link entre as lesões elementares e a histopatologia, a histologia da pele. Então hoje estamos com mais uma aula sobre histologia e proliferações melanocíticas superficiais. Lembrando que nós estamos seguindo o livro de histopatologia da pele de Lever, que é o Manual e Atlas, com o objetivo de trazer uma sequência lógica para as nossas discussões, contudo trazendo também alguns adendos ao estudo da histopatologia. Então vamos à aula 3. Vamos ao primeiro adendo. Então temos aqui uma fotografia que apresenta algumas das nossas patologias dermatológicas neoplásicas. A primeira fotografia se tratando de um carcinoma de células basais, um carcinoma basocelular. A segunda patologia, superior à direita, um carcinoma de células escamosas. A terceira patologia, inferior à esquerda, um melanoma. E a quarta patologia, inferior à direita, um carcinoma de células de Merkel. Então nós temos no carcinoma basocelular a principal neoplasia dos seres humanos, a principal neoplasia maligna da dermatologia, é o câncer mais frequente no ser humano, sendo uma patologia normalmente, embora muito expressiva, mas que traz poucas repercussões do ponto de vista de prognóstico. Os pacientes normalmente não têm metástase dessa tumoração, devido ao tipo de estroma que ela aproveita para o seu crescimento, sem um estroma específico na pele, onde ela vai usar a estromalizina para a realização da sua inserção no meio, no tecido. Temos o carcinoma espinocelular, também um carcinoma bastante frequente, principalmente para pacientes de pele mais clara, fototipos 1, fototipos 2 e 3, principalmente. Pacientes mais idosos, pacientes mais maduros, que já fizeram toda uma exposição de radiação em sua vida, e eles vão ter uma tendência maior, principalmente quando se tem uma exposição solar de forma continuada. O que não acontece com as lesões da esquerda, o carcinoma basocelular e o melanoma, que estão mais relacionados ao tipo de exposição intermitente, sendo o melanoma muito mais associado a esse tipo de intermitência na exposição solar e uma relação com queimadura solar nas idades mais jovens. Então o indivíduo ele termina por trazer a modificação celular, as atipias dos melanócitos em idade mais avançada, quando ele tem essa intermitência na exposição solar. O carcinoma basocelular está muito ligado também a padrões genéticos, muito relacionado também a algumas síndromes, embora a aparência do carcinoma basocelular ela seja bastante comum, ele está mais ligado do que o carcinoma espinocelular a pacientes mais jovens, embora os pacientes mais idosos também tenham a maior frequência no aparecimento dessa lesão.
E por último, o carcinoma de células de Merkel é um tumor das células de Merkel, as células mecanorreceptoras, que tem ali uma função na pele de percepção tátil, percepção de pressão, mas principalmente a percepção tátil. Então, também é um tumor de pacientes de fototipo mais baixo e pacientes mais maduros, principalmente pacientes idosos. Então, nós colocamos aqui nessa transição o carcinoma espinocelular, que é o carcinoma que nós vamos estudar aqui nesse adendo de histopatologia. Então, vejamos a estrutura. É uma lesão eritematosa, plana em geral, pode ter pequena elevação. É comum que haja a formação de crostas hemáticas, de ulcerações, de erosões na lesão. A lesão, ela em geral é bem visível os seus limites, acometem principalmente as regiões de fotoexposição. Na face a gente traça ali uma linha imaginária entre a comissura labial e o tragus, dos dois lados, e nós teríamos os carcinomas espinocelulares mais comumente aparecendo abaixo dessa linha do corpo todo. Então, mas principalmente regiões de fotoexposição, região anterior do tronco, os membros superiores, o dorso das mãos, os lábios inferiores. Então, são muito mais associados a esse tipo de lesão. Aqui nós temos uma figura bem interessante que ela mostra exatamente o que nós falamos sobre a questão da exposição solar. Então nós temos ali uma célula que é uma célula funcional, né, uma célula queratinocítica, e a figura superior ela mostra que existe uma mutação do gene P53, que é um gene relacionado à reorganização do DNA das células. Então, nessa figura, se impõe que aquela célula ela teria uma mutação desse gene e que não teria condição de fazer uma reorganização do seu material genético quando da exposição à radiação ultravioleta. Então ela se torna numa célula disfuncional, uma célula pré-maligna. E à medida que ela perde a sua capacidade de apoptose, porque o normal seria que essa célula ela fosse destruída, ou ela se destruísse, ela pelo defeito grave, ela fosse encaminhada a uma destruição. Então essa apoptose não acontece, e sem o acontecimento da apoptose, esses queratinócitos, que são já queratinócitos atípicos, eles vão crescer. Eles vão crescer de forma desorganizada. A princípio ali formando, como diz a estrutura, uma queratose actínica. Então, como já estudamos sobre queratoses actínicas, de moderada atipia, de leve atipia, de grande atipia, até que nós temos uma proliferação celular com certo descontrole. E isso é considerado um carcinoma in situ, tomando aí boa parte da epiderme. Posteriormente, essa lesão, como mostra ali a figura de baixo, essa lesão que estava apenas na epiderme, ela vai se avolumando, ela penetra a derme e já é um carcinoma espinocelular invasivo. Do lado esquerdo ali a gente consegue ver bem. Então essa passagem das células para a derme. Temos ali o carcinoma basocelular, também das células queratinocíticas, as células queratinocíticas basais.
Lembrando que na camada basal nós temos então células que vão dar origem às outras camadas, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada córnea. Essas células elas advêm de células progenitoras, né? Então nós temos as células que fazem essa multiplicação, são células que têm uma certa, digamos, um certo tempo para realizar. São células de multiplicação que têm ali uma certa limitação em termos de tempo, né, para se promover o desenvolvimento dessas células. Então é normal que as células da camada basal elas tenham essa alteração dentro do carcinoma basocelular e que elas, por algum tempo, fiquem limitadas à epiderme, mas que posteriormente elas penetrem, até por causa da sua proximidade. Então, que elas penetrem a derme. Então, essas células que estariam relacionadas seriam as células progenitoras transitórias. E o carcinoma basocelular ele forma aquele aglomerado de células, em geral com periferias defendidas por uma estrutura chamada estrutura empaliçada, ou periferia empaliçada, que nós vimos na aula anterior, na aula número 2. E temos na terceira figura o melanoma, com as células melanocíticas, que passam a perder a sua função, passam a crescer de uma forma desordenada, formando uma aglomeração que, em geral, tem uma maior probabilidade de crescimento lateral, que é o que a gente chama de crescimento radial, que são as células de crescimento superficial, mas que podem, posteriormente, ou mesmo a princípio, terem um crescimento, podem ter um crescimento vertical, com invasão da derme dessas células. Então, temos aí apontados as três principais patologias da neoplasia dermatológica, da oncologia dermatológica. O carcinoma basocelular, o mais frequente, o carcinoma espinocelular, o segundo lugar, e o melanoma. Então, eu tirei algumas fotografias de histopatologia do site de anatomopatologia da Unicamp. Aconselho vocês a acompanhar esse site, é um site que traz diversas patologias, não só da pele, mas as que nos interessam, que são as patologias da pele. Elas têm ali uma descrição muito interessante e fotografias belíssimas do que seriam essas patologias. Então nós temos nessa fotografia da Unicamp uma pele. A gente tem aqui dois pontos, um ponto de pele normal, onde a gente consegue fazer a separação entre a epiderme e a derme. Então temos isso aqui também visualizado nessa região. E temos ali o centro coberto preenchido com uma massa de células, uma massa celular onde a gente vê uma desorganização da polaridade. Então, essas células perdem a polaridade entre camada basal, que seria camada basal, o que seria camada espinhosa, granulosa e camada córnea. Então a gente tem diversos pontos de lacunas, a gente tem uma desorganização da camada córnea. Então, trocando aqui em miúdos, nós conseguimos fazer uma diferenciação facilmente entre a pele normal e o que seria o carcinoma epidermoide, carcinoma de células da epiderme, de queratinócitos. Nessa segunda fotografia, o autor ele aponta, dentro do carcinoma epidermoide, ele aponta
Ele aponta um infiltrado inflamatório. Então a gente consegue ver a derme, essa parte aqui da derme, principalmente, com um infiltrado inflamatório. Nós ainda conseguimos ver uma parte de pele normal. A histologia vemos ainda pele normal, onde a gente consegue ver bem a epiderme. Conseguimos ver bem a epiderme e conseguimos ver a derme já com essa alteração, que seria a alteração desse infiltrado inflamatório. A partir desse ponto aqui, a gente já consegue ver uma modificação importante da epiderme e da derme. Então, essa epiderme desorganizada, perdendo a polarização, com penetração, né, de massas celulares dentro da derme, né, até com formação de estruturas córneas, né, que a gente diz que parecem com cebolas, que são as pérolas córneas, são comuns do carcinoma espinocelular, que ainda é bem diferenciado, porque ainda consegue produzir camada córnea. Então aqui a gente vê até essa parte de cá, essa parte da direita, a gente consegue ver ainda uma epiderme normal, com a derme com um grande infiltrado inflamatório. Já a partir dessa parte de cá da esquerda, a gente tem essa desorganização da epiderme e grande fração de células epidérmicas penetrando a derme. Então são células eosinofílicas, mostrando que são queratinócitos atípicos. A gente vai conseguir ver isso em fotos mais aproximadas. Aqui nós conseguimos ver duas estruturas interessantes. Então, aqui nós temos o folículo piloso. Então, vou apontar aqui, folículo piloso. E nós vemos aqui glândulas sebáceas, os ácidos, as glândulas sebáceas. Mais uma vez conseguimos ver infiltrado inflamatório importante na derme. Nessa parte da esquerda, nós vemos até um certo ponto a epiderme bem organizada, com a camada córnea, com a camada granulosa. Nós temos aqui a camada espinhosa e a camada basal. Mas já vemos aqui um vasto infiltrado inflamatório na derme. Isso quer dizer alguma coisa. Do lado direito a gente já vê a desorganização, né? Então células acantolíticas, quer dizer, células soltas. Vemos bastante aqui essas células acantolíticas. Vemos uma alteração na espinhosa, uma perda de polaridade, como vemos aqui. Então, mais uma vez, a estrutura mostrando a epiderme normal. A gente consegue ver essa epiderme normal. Então, pelo menos essa parte aqui da esquerda, a gente pode considerar como sendo uma epiderme mais próxima ao normal. Aqui um achado da lâmina, né, que é a margem pintada com nanquim. Então, o patologista ele pinta essa margem para saber se as células tumorais estão tocando o nanquim. Por exemplo, nessa situação, nós temos aqui a epiderme normal e o tumor não está tocando o nanquim. Aqui nós temos mais um folículo piloso. Aqui um outro folículo piloso. Aqui vemos as glândulas sebáceas, os ácidos das glândulas sebáceas. Aqui vemos a superfície ulcerada do tumor. Então, isso aqui é uma úlcera. Superfície ulcerada do tumor.
Aqui temos a formação córnea, né, a pérola córnea. É uma arquitetura muito desorganizada, tudo desorganizado. Aqui vemos material necrótico, exudato. Então temos células inflamatórias. Então a epiderme toda invadida. A gente tem aqui queratinócitos soltos, né? Aqui o que a gente já mostrou antes, mas de uma forma mais próxima, né? As pérolas córneas. Essas pérolas córneas, elas falam no sentido de que os queratinócitos ainda têm algum poder de diferenciação e estão produzindo camada córnea. Então isso é bom, mostra que o tumor não é tão agressivo. Mas já vemos aqui uma grande alteração dessas células, as células perdendo polaridade, as células separadas. Pérola córnea em formação, grande desorganização arquitetural. Aqui ainda a gente vê áreas bem diferenciadas, né, onde a gente consegue ver os desmossomos, então as células com seus desmossomos. E esses linhozinhos aqui é o que a gente chama de espinhos, quando vemos a microscopia, principalmente microscopia eletrônica. Daí o nome de camada espinhosa, a camada malpighiana chamada de camada espinhosa, por causa desses desmossomos que ligam as células. É claro que nós só conseguimos ver porque existe aqui líquido entre as células, então existe muitas vezes uma certa espongiose que facilita a nossa visualização. Aqui mais uma vez se mostrando os desmossomos. Mais uma vez os desmossomos sendo aqui apontados. Aqui a célula. Isso é uma disceratose. O que é que significa uma disceratose? Voltando à anterior, nós temos que a célula ela está ligada umas às outras. As células têm uma ligação umas às outras. Aqui nós temos a célula solta, então a célula não tem mais aquela ligação com as outras células. Então a gente perde essa conexão célula a célula pela perda da ligação com os desmossomos, que é o que a gente chama de disceratose. A margem profunda do tumor, então esse tumor, quando ele começa a penetrar a derme, ele causa um processo inflamatório, ele chama células inflamatórias, então você vai ter estiócitos, vai ter linfócitos infiltrando aquela derme. Aqui uma imagem mais aproximada, mostrando as células tumorais. E mostrando o processo inflamatório da derme. Processo linfoesteocitário, processo inflamatório linfoesteocitário. Área com células acantolíticas, então mais e mais células acantolíticas vão se ajuntando, mostrando que existe uma grave alteração da estrutura celular, com perda da ligação desmossômica.
Então, mais uma vez, vemos a falta total de ligação das células, ou parcial, com a ausência dos seus desmossomos. As células ficam circulares, arredondadas. Conseguimos ver o núcleo celular e o citoplasma ao redor. Aqui mostrando a transição de uma área que ainda os desmossomos estão presentes, ligando célula a célula, que é essa parte da direita, e a parte da esquerda já com uma redução dessa ligação célula a célula, e as células se mostrando com esse formato arredondado, células soltas, células com citoplasma e com núcleos arredondados. Os núcleos mais basofílicos, mais puxando para o azul, os citoplasmas mais eosinofílicos puxando para o rosa. Mais uma vez a gente vê essas células acantolíticas. Então, essas células acantolíticas, elas partem de uma diceratose. A diceratose libera essas células e você tem uma acantólise quando você tem muitas células diceratósicas. Essas células acantolíticas em associação formam lacunas na camada malpighiana, daí o nome acantólise, que é a lise da camada do acanthus, quer dizer, a camada espinhosa, a camada malpighiana. Uma área bem diferenciada, quer dizer, as células ainda estão ligadas, onde a gente vê a camada basal indo até a camada espinhosa. Na camada basal a gente tem células mais colunares, células mais cilíndricas. A gente diz que tem uma camada e meia por causa da divisão. Depois nós temos células poliédricas, né, apertadas pelos desmossomos na espinhosa. Depois uma fina camada granulosa com células fusiformes ou células em fuso. E por último a camada córnea, que é uma camada anuclear, uma camada de células mortas que fazem o envelope cornificado para evitar o contato do meio interno com o meio externo. Ainda áreas bem diferenciadas, né, de camada basal sendo encaminhada a uma camada espinhosa. Então vejam aqui a camada granulosa, onde temos mais grânulos sendo produzidos, sendo soltos para fora da pele. Conseguimos ver uma mitose, as células já no processo de anáfase. Vemos aqui uma outra mitose. Então, a presença de mitoses fora da camada basal já fala em haver menos diferenciação, mais atipias. Vejam que aqui nós tínhamos essas mitoses acontecendo na camada basal. Então temos uma diferença mais clara entre a camada basal e a camada espinhosa. O que a gente já perde aqui nessa figura, nessa fotografia de lâmina, onde existe uma aparência maior, uma semelhança maior, melhor dizendo, entre camada basal e camada espinhosa. As células se parecem mais em formato e conseguimos ver mitoses afastadas da camada basal. Aqui uma metáfase, então temos uma mitose. Aqui uma anáfase, então o núcleo já está separando dois núcleos para novas duas células. Então, essas células progenitoras, que são transitórias, elas deveriam estar na camada basal.
Mais uma vez uma anáfase. E aqui uma mitose atípica. Temos a célula com uma diferença no formato, no padrão de divisão celular. Bom, então fizemos esse introito para tornar ainda mais clara essa estruturação que a gente entende sobre a histopatologia da pele. E então prepara que lá vem a aula. Então a aula começa agora, temos aí algumas patologias. Hoje nós vamos ver as proliferações melanocíticas superficiais. Na realidade vamos falar um pouco sobre nevo e melanoma superficial, mas vamos estudar o nevo de células fusiformes pigmentadas. Então esse vai ser o estudo de hoje. Na próxima aula nós já vamos avaliar os melanomas. Então vamos para as lesões localizadas com adelgaçamento da epiderme. Então vamos ver proliferação melanocítica, vamos ver os lentigos, né? Vamos ver patologias que estão ligadas aos melanócitos. Mas hoje nós veremos as proliferações melanocíticas superficiais. Então, nós temos a complementação da aula anterior, que é apenas digamos, o apontamento da última estrutura, né, da última lesão que estudamos, que foi o acantoma de células claras. Né? Então, como acabamos de falar do carcinoma espinocelular, a gente traz aqui ainda um carcinoma de células escamosas de células claras in situ, que faz diagnóstico diferencial com o acantoma de células claras. Também é uma proliferação epidérmica localizada, né, uma proliferação, mas aqui sim é um carcinoma espinocelular. É um carcinoma espinocelular. Então, estudamos anteriormente as proliferações epidérmicas localizadas, estudamos ceratose actínica, poroma écrino, carcinoma de células escamosas in situ, doença de Bowen, carcinoma de células escamosas e células claras in situ, que é o que vamos estudar agora, e o acantoma de células claras também. Então, vimos o carcinoma espinocelular, agora vamos ver esse carcinoma de espinocelular de células claras que faz diagnóstico diferencial com o acantoma de células claras. E qual seria a grande diferença entre os dois? A identificação da atipia seria o ponto primordial, a atipia de ceratinócitos. Tá? Então, o carcinoma espinocelular ele pode ter essas células claras, ricas em glicogênio, células claras. O carcinoma de espinocelular pode ter e o acantoma de células claras tem. Então, quando nós temos um carcinoma in situ, carcinoma espinocelular in situ, com células claras, qual seria a diferença em relação ao acantoma? Seria que o acantoma não tem as atipias que tem o carcinoma de células escamosas. Tá? Então, são ceratinócitos atípicos em abundância, com citoplasma claro. Tá? Então, faz diagnóstico diferencial com o acantoma de células claras. Frequentemente, as células basais são poupadas. Então, as células basais elas não são claras ou elas não têm atipia. Então, nós temos aqui, a gente consegue ver um clareamento. Tá? A gente já consegue ver um maior clareamento dessas células.
o que pareceria com um acantoma de células claras. Contudo, nós não temos atipias. Então, veja que as células ficam claras, a camada basal é poupada disso. Então, vejam aqui ó, as células bem claras. Aqui uma pigmentação especial. Então, nessa fotografia, a gente consegue ver ainda as pérolas córneas, são comuns no carcinoma espinocelular. Então, no B, a gente vê as pérolas córneas e ao redor dessas pérolas córneas, células claras. Na C, nós vimos também esse padrão histológico. Na D, nós vimos o que a gente chama de coilocitose. Essas células grandes, né? Essas células claras. Aqui nós temos uma coloração especial na D, que é o PAS, o ácido periódico de Schiff. A gente consegue ver um halo perinuclear. Que seria a célula. Nessa segunda fotografia, na B a gente consegue ver, na fotografia B conseguimos ver essas células claras também, ao redor dessa pérola córnea, que é similar ao que a gente vê, não com a pérola córnea, mas a célula clara do acantoma, de células claras. No C, também vimos células claras. E no D, também vemos células claras. O carcinoma espinocelular ele pode apresentar essas células claras. Já no acantoma de células claras, tá? Vamos mostrar aqui uma acantoma. Ali, uma acantoma. É uma lesão vermelha, em geral em membros inferiores, principalmente coxa de mulheres. É uma lesão estável, uma pápula, uma cúpula, que pode ter uma confusão aí com algumas outras hipóteses diagnósticas, como melanoma melanótico. Então vejamos o que diz aqui o texto sobre acantoma de células claras. Nódulo ou placa vermelha de 1 a 2 centímetros. Nódulo ou placa vermelha de 1 a 2 centímetros, nós vimos na fotografia. A área é nitidamente demarcada na epiderme, isso visto a histologia. Tem as células claras, mas essas células não são atípicas. Os núcleos, inclusive, normais. O PAS revela grande quantidade de glicogênio dentro das células, cristas epidérmicas alongadas e podem estar trançadas entre si. Então, esse padrão de cristas epidérmicas alongadas
superfície paraceratótica com pouca ou nenhuma célula granulosa. Então, essa superfície, quando a gente diz paraceratótica, a gente está dizendo que é uma camada córnea com núcleos, e aí pouca ou nenhuma célula granulosa, presença em toda a extensão da epiderme de numerosos neutrófilos, muitos com fragmentação dos núcleos, que são os microabscessos, né? Isso aparece na camada córnea paraceratótica. Leve espongiose entre as células claras. A gente vai tentar identificar isso na histopatologia, então essa demarcação entre a derme e a epiderme, as células claras, as cristas epidérmicas alongadas, a superfície paraceratótica, os microabscessos na camada córnea, esses microabscessos na camada córnea, essa leve espongiose, capilares dilatados nas papilas alongadas e muitas vezes na derme subjacente ao tumor. E infiltrado inflamatório, brando, moderadamente intenso na derme. Aqui alguns diagnósticos diferenciais, a gente vai voltar neles, mas vamos aqui tentar identificar na fotografia, vamos tentar identificar o que a gente acabou de ver no texto, né? Então a gente viu que a área é nitidamente demarcada na epiderme, então não dá para ver aqui por essa fotografia, porque está bem restrito, aqui está bem aproximado, mas a gente consegue ver células claras, né? As células vão clareando. Se aproximássemos, veríamos núcleos normais. Se tivermos a coloração do ácido periódico de Schiff, veríamos essas partes esbranquiçadas ou brancas, seriam do glicogênio. Aqui conseguimos ver a crista epidérmica alongada, superfície paraceratótica, conseguimos ver núcleos na camada córnea. Então vemos aqui alguns pontinhos. Na fotografia a gente não consegue ver os neutrófilos, porque está muito pequeno também a ampliação, para vermos os microabscessos. Uma leve espongiose, a gente consegue ver nessa região aqui que existem linhas entre as células. Essas linhas podem referenciar, podem significar esse edema intercelular da espongiose. Capilares dilatados, aqui vemos os capilares dilatados na papila dérmica. E um infiltrado brando, né?
Até que esse infiltrado está um pouquinho mais intenso, mas ele pode ser até moderado também. Essa outra fotografia, a gente já consegue ver essa crista, né, as cristas mais alongadas. A gente consegue ver células mais claras de longe. Então, de longe, já que é um pequeno aumento, nós vemos principalmente esse infiltrado leve a moderado. Essas cristas mais alongadas, então várias cristas alongadas, crista, 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 cristas alongadas. Aí temos a região com células claras, como no carcinoma espinocelular de células claras, a camada basal pulpada. Nessa fotografia de grande aumento, aí nós conseguimos ver, parece aqui uma coloração por PAS, aí conseguimos ver realmente muitas células claras, né, os núcleos normais. Conseguimos ver também uma boa delimitação do que seria a pele normal à esquerda para a lesão à direita. Então parece haver uma leve espongiose também. A derme a gente não consegue ver substancialmente, mas a gente consegue ver essa área de demarcação da epiderme entre o que é tumor e o que não é. As células claras conseguimos ver. Se for um PAS, então realmente significam a possibilidade de glicogênio nas células, cristas epidêmicas alongadas. Conseguimos ver aqui até a granulosa, mas a gente não tem ali a camada córnea para ver se elas são paraceratósicas. Não conseguimos ver ainda aqui os microabscessos na camada córnea. Aqui a separação, né? Nítida separação do que é tumor e do que não é. Células claras, espongiose. Aqui parece ser uma camada córnea paraceratósica. Vejam aqui a derme do lado direito e a derme do lado esquerdo, já com infiltrado inflamatório. Espongiose. Espongiose. Então, células claras, as cristas já mais aprofundadas. Aqui já vemos estrutura córnea com núcleos, então paraceratose. Conseguimos ver aqui uma camada granulosa, fina camada granulosa. Então, em termos revisionais aqui do acantoma de células claras, a gente vai ver ainda a questão clínica, né? Pápula erudida, eritematosa, benigna, assintomática, com uma gola rendilhada. A gente vai ver essa gola rendilhada. Diagnóstico diferencial com melanoma melanótico, carcinoma de células escamosas. E aí o que diferencia do carcinoma de células escamosas é exatamente a presença
no caso de umas células escamóticas ou escamosas, as células atípicas. Poroma équino também faz diagnóstico diferencial. Então, temos uma hiperplasia epidérmica, a gente conseguiu ver em todas as fotografias. Cora palidamente e é nitidamente demarcada da epiderme normal adjacente. Então, vejamos a parte aqui mais clínica. Então, diagnóstico diferencial. Faz diagnóstico diferencial com diversas patologias, patologias sem atipias, com atipias, e aí com atipia principalmente ceratose actínica e carcinoma de células escamosas in situ, doença de Bowen, que é um carcinoma de células espinhosas in situ, eritroplasia de Chiari, que também é um carcinoma de células escamosas in situ, eritroplaquia da mucosa oral, papulose bowenoide, que também são in situ, sem atipias, ceratose seborreica, verruga, dermatose papulosa nigra, ceratose em Stuck, acantoma de grandes células, nevoepidérmico, poroma équino, hidroadenoma, hidroacantoma simples, nevoesponja branca oral, leucodermia, leucoedema, aliás, da mucosa oral, hiperplasia verrucosa da mucosa oral, papilomatose florida oral. Nas hiperplasias pseudoepiteliomatosas, são aquelas hiperplasias onde a gente tem a aparência de uma penetração da epiderme na derme. Halogenodermias, infecções fúngicas profundas, epiderme acima do tumor de células granulosas, nervo de Spitz e melanoma verrucoso. Todos eles têm a possibilidade de fazerem hiperplasia pseudoepiteliomatosa. Então aqui nós temos a clínica, uma pápula eritematosa. Essa pápula eritematosa normalmente estável, membro inferior, mulheres. Então aqui nós temos uma aproximação e uma dermatoscopia. Então na dermatoscopia é bastante característico no acantoma de células claras o acometimento em contas de um colar, como se fosse um colar de pérola. Ele vai fazendo um certo fluxo, é como se a gente conseguisse ver que eles têm uma ligação, o ponto com o ponto, como se fosse como está aqui, como se fosse um colar de pérolas que é enrolado e deixado em cima de uma superfície. Então é característica essa formação em colar de pérolas do acantoma de células claras, diferente do que a gente vê, por exemplo, no melanoma amelanótico, onde teríamos a estrutura em point list e a estrutura em pontos irregulares. Uma aproximação da dermatoscopia. Vejam como a dermatoscopia é importante para o dermatologista. Vejam como a dermatoscopia é importante para o dermatologista. Então, seguindo, vamos à próxima patologia, que são os nevos melanocíticos e melanomas superficiais. Em termos de nevo melanocítico, a gente faz aqui uma distinção de 5, embora não vamos fazer hoje a avaliação dos nevos. Mas temos aqui 5 tipos clínicos: a variável plana, a variável composta, a variável composta em lesão em forma de cúpula, as lesões papilomatosas e as lesões pedunculadas. Então, as planas são, em geral, as juncionais, que são pigmentadas e vão até a derme papilar. As compostas são duas, uma com centro elevado e periferia achatada, que também é pigmentada e vai até derme papilar.
E as lesões em fórmula de cúpula, que também são pigmentadas, mas podem não ser pigmentadas. E vão até a derme reticular, então elas vão mais fundas. Por isso, às vezes, não conseguimos ver a pigmentação, porque elas estão mais profundamente posicionadas. Nas planas conseguimos ver, nas compostas mais superficiais, vão até a derme papilar também conseguimos ver. As lesões papilomatosas também pigmentadas ou não, porque vão até mais fundo. E as lesões pedunculadas também pigmentadas ou não, porque vão até mais fundo, até a derme reticular. Os melanomas, então, são proliferações neoplásicas dos melanócitos, citologicamente malignos. Nós temos duas formações para esse melanoma, né, do tipo histológico, o tipo histológico in situ e o tipo histológico invasivo. Invasivo vai à derme. O tipo histológico in situ ou microinvasivo, eles não formam massa, no caso dos microinvasivos, na derme. Né? Eles têm pequenas invasões sem formação de massa. Então, no in situ, nós temos o alastramento superficial, que é aquele tumor mais frequente. A gente tem em torno de a grande maioria, né, vai em torno de 5 anos com esse crescimento, né, radial, extensivo superficial. Temos o lentigo maligna e o melanoma lentiginoso acral. Então estão dentro aqui dessa possibilidade de crescimento in situ partindo para microinvasivo. E temos o melanoma que ele é invasivo, que ele muitas vezes já vem com um crescimento inicial vertical. Então vamos falar um pouquinho sobre os nevos e melanomas. Né? Então, o que é que diferencia nevo de melanoma? Então, primeiro vamos falar sobre células névicas. Essas células névicas são melanócitos. Então, as células formadoras dos nevos são melanócitos. Agora, são melanócitos que ficam dispostos parcialmente em aglomeração ou em total aglomeração, formando ninhos. Esses melanócitos dos nevos, eles já perdem a sua formação por causa dessa aglomeração desses ninhos e às vezes do local da aprofundamento. Ele perde sua característica, que seria uma característica com emissão, né, de estruturas, né? Ou seja, uma célula que não é uma célula redonda para uma célula arredondada. Então, para uma célula arredondada. Essa célula arredondada, ela não é característica da célula melanocítica. Então, aqui já temos uma primeira diferenciação entre as células normais do melanoma, as células normais melanocíticas e as células dos nevos ou células dos melanomas. Então, essa célula aqui, ela perde aquele seu padrão de um melanócito, que seria aquela célula que emite projeções, né? Ela já fica uma célula arredondada. E com propensão a reter o pigmento do citoplasma. Ou seja, o melanócito, ele é aquela célula que a gente vê a histopatologia, né? Com núcleo, né? Com citoplasma claro, e que vai fazendo essa emissão através dos seus prolongamentos, vai fazendo a emissão desse pigmento para os queratinócitos. Então essas células vão perdendo essa característica e vão juntando o pigmento dentro da própria célula. No lentigo simples,
no lentigo simples, nós temos uma forma inicial ou evolução do nervo melanocítico. Então, os melanócitos ficam dispostos de forma isolada, e aí vem digamos, essa associação, ela é em contiguidade em torno das cristas epidérmicas alongadas. Então, melanócitos isolados, dispostos em contiguidade. Então, isso é no lentigo simples. Esse lentigo, para a gente diferenciar, por exemplo, lentigo de névoa, a gente diz que o lentigo ele tem contiguidade. Já o névoa ele forma pequenas junções, né? Pequenos ninhos ali, pequenos aglomerados. E o lentigo simples ele pode evoluir, né, para o névoa melanocítico. Então, lembrar que essas patologias, lentigos, névos, eles são dinâmicos, eles têm uma evolução dinâmica. No caso dos nervos, a ausência de ninhos histológicos distingue lentigos, né? Ou seja, os lentigos eles não têm esses ninhos, eles têm contiguidade. Formam um pequeno foco pigmentado lenticulado em forma de lente de nervos. Então, a ausência de ninhos histológicos distingue lentigos de nervos. Os ninhos são características dos nervos. Já os lentigos têm pequeno foco pigmentado lenticulado. Então, é aquela coisa, eles têm contiguidade dessa distribuição das células névicas, das células melanocíticas diferenciadas. O padrão lentiginoso é visto em nervo juncional. Então, o nervo juncional ele se parece mais com o lentigo, porque ele tem um padrão lentiginoso. Só que ele também tem células névicas em ninho, em combinação com esse padrão lentiginoso. Então, é como se houvesse uma passagem do lentigo para o nervo. O nervo displásico também exibe uma arquitetura lentiginosa, só que eles são maiores e têm atipias, que são aleatórias e dispersas. E esse padrão lentiginoso também é visto nas formas lentiginosas do melanoma. Né? Células uniformemente atípicas e padrão menos organizado do que os outros. Então, tem menos organização e tem mais atipias. No caso do melanoma lentiginoso. Vamos falar do melanoma lentiginoso acral. No melanoma de alastramento superficial, quer dizer, aquele de crescimento radial, o padrão de proliferação é chamado pagetoide. No nervo de Spitz também tem proliferação pagetoide, e aí eles fazem diagnóstico diferencial também. Então, esse padrão pagetoide são células isoladas ou agrupadas, invadindo o epitélio ceratinocítico. E os nervos, que é o que nós vamos estudar, os nervos de células fusiformes pigmentados, né, têm um padrão de cristas muito irregular e espessadas. Então, essa patologia é a patologia que é a patologia protótipo, né, para a histologia, que nós vamos estudar hoje. Tá? É a nossa última patologia de hoje.
Então, são lesões usualmente de 3 a 6 milímetros de diâmetro, intensamente pigmentados, então são escuras, são negras, sendo lesões planas ou em forma de cúpula, ligeiramente elevada. O problema dessas lesões é que elas têm um aparecimento súbito, depois elas estabilizam, mas esse aparecimento súbito chama muito a atenção para o diagnóstico diferencial do melanoma. E o pigmento denso. É uma lesão, contudo, simétrica, então tem proliferação de melanócitos uniformes, estreitos, alongados, fusiformes, muitas vezes intensamente pigmentados na junção dermoepidérmica. Então veja que é uma arquitetura de maior simetria do que o melanoma. Embora tenha proliferação de melanócitos, agora essa proliferação é uniforme, ou seja, é mais organizada. São estruturas estreitas, alongadas, fusiformes, os melanócitos são fusiformes. Na epiderme, a epiderme ela tende a ser irregularmente espessada, com hiperceratose, com pigmento muitas vezes. Os ninhos de células são ninhos fusiformes. Eles tendem a se fundir com os nervos adjacentes e não deixam as fendas, que são comuns no nervo de Spitz. E, embora o nervo de células fusiformes, o nervo de Reed, ele seja uma variante do nervo de Spitz. E na derme papilar tem os ninhos com padrão agregado compacto. Comprometimento da derme reticular é incomum, diferente do Spitz, que tem mais comprometimento da derme. E são menores que o melanoma, sendo simétricos. Então, em relação ao melanoma, eles são menores, simétricos e com margem nitidamente marcadas. Mitoses na derme são incomuns e as mitoses atípicas são incomuns, o que é comum no melanoma. Então, nós diríamos que, para caracterizar histologicamente a lesão, nós temos uma simetria, os melanócitos são uniformes, melanócitos uniformes, estreitos, alongados, fusiformes, muitas vezes intensamente pigmentados na junção dermo-epidérmica. A epiderme irregularmente espessada, com hiperceratose, não tem fendas, não tem mitoses na derme e as mitoses atípicas são incomuns. Então aqui nós temos a lesão, né? É uma lesão intensamente pigmentada, uma pápula. Aqui nós temos a estrutura com células fusiformes. Então nós temos que essa proliferação de melanócitos é uma proliferação uniforme, então a seta está mostrando que é naquela regiãozinha ali, proliferação uniforme, estreita, alongada, a gente consegue ver tudo isso, é alongada, é estreita. Se aproximarmos, veremos células fusiformes, intensamente pigmentada, na junção dermo-epidérmica, que estão tudo correto até agora. A epiderme tende a ser irregularmente espessada, aqui a gente não vê essa epiderme espessada. Vemos uma hiperceratose e até vemos essa hiperceratose com paraceratose. Mais listado isso aqui.
A derme reticular, ela não é atingida normalmente. A derme papilar tem ninhos em padrão agregado compacto, então a gente consegue ver isso aqui, padrão agregado compacto na derme papilar. Então conseguimos ver aqui as células fusiformes. Células fusiformes. E essa fotografia mostra simetria da lesão, abundante quantidade de melanina, melanina na derme, inclusive. Pigmentação na camada córnea, então é possível que isso aqui seja também pigmentação, não sejam núcleos, e parece realmente ser pigmentação, né? Não paraceratose, embora a gente tenha, são pigmentos, são pigmentos. A gente consegue ver células aqui, ó, esses ninhos na papila dérmica, pigmentação na camada córnea, pigmentação. Então, vemos a lesão, né? Que é a lesão alongada. Melanina distribuída na derme, na camada basal, desculpe, na camada córnea. Conseguimos ver essa diferença, do que é normal para o que é nevo. E aí, como revisão, nós temos que o nevo ele pode estar inteiramente dentro da epiderme, quando ele é juncional, ou podem ser compostas, então nós vimos lesões compostas, quer dizer, acometendo também a derme, não só a epiderme, mas quando acomete a derme, tende a ser limitada à derme papilar, não acometendo a derme reticular. A gente viu fotografias, como aqui, sem acometimento da derme reticular. A gente tem abundância de pigmento castanho dentro da camada epidérmica espessada e dentro da derme superficial, proliferação de melanócitos isolados e uniformes em ninhos, com abundância de pigmento melânico. Ninhos tendem a fundir-se com ceratinócitos circundantes, em contraste com as fendas do Spitz, que mantém separado esses ninhos de células melanocíticas das células epidérmicas normais. Melanócitos em fuso, orientados perpendicularmente. Melanócitos do extrato córneo
abundantes em pigmento. Então a gente consegue ver isso aqui, né? O pigmento que a princípio eu acreditei serem núcleos, mas não são bem maiores. E numerosos melanóficos na derme superficial. Então a gente vê aqui diversos pigmentos que são melanóficos. São pigmentos que são fagostados pelos macrófagos. Bom, gente, então próxima aula tem mais, né? A gente já vai para a quarta aula de histopatologia na próxima semana. Espero que vocês possam aproveitar. A histopatologia, ela faz uma revisão da patologia clínica e nos enriquece bastante. Então, convidem os seus colegas. A gente vai ter um diferencial muito grande do curso com as aulas de histopatologia. Eu posso dizer para vocês que os bons dermatologistas sabem histopatologia. Os dermatologistas que não sabem histopatologia podem ser bons, mas se ele souber histopatologia, ele vai ser sempre melhor. Então, seja você também um dermatologista de sucesso, seja você também uma autoridade dentro da dermatologia. Então, saudações dermatológicas, meu nome é Tiago Gondim, faço votos para que você e os seus colegas aproveitem bem este curso, porque é um presentão do CBMS para vocês. Saudações.